pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119 e 105. Com este versículo, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, o meu coração está extremamente alegre por poder compartilhar com você a palavra e poder dar início à conclusão da primeira parte do ensino doutrinário do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Entendemos que do capítulo 1 de Romanos e do versículo 18 ao capítulo 8 e versículo de número 30, o apóstolo ele nos ensina sobre a doutrina da depravação do homem, da justificação pela fé, do pecado, da graça, da santificação, da libertação do homem da condenação do pecado, do gemido de toda a criação, dos que têm as primícias do Espírito e sobre o gemido do Espírito. Agora, do capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39, o apóstolo vai fazer a conclusão de todo o ensinamento até agora. Nesta conclusão, nós vamos observar pelo menos duas divisões principais. A primeira dela, do versículo 31 ao versículo de número 36, é composta de 7 perguntas que têm o objetivo de despertar-nos em relação a tudo que foi ensinado até agora. E também de uma declaração extraída do Salmo de número 44 e o versículo 22. A segunda parte desta conclusão está do versículo 37 ao versículo 39, aonde o apóstolo ele coloca diante de nós o fundamento de tudo que foi ensinado por ele. E este fundamento é por aquele que nos amou. E nós sabemos que esta pessoa é a pessoa de Jesus Cristo. E em seguida, nesta segunda parte desta conclusão, ele vai nos dizer 10 coisas que não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nesta conclusão é o ápice da onde o apóstolo quer que eu e você estejamos. É importante observarmos que estas conclusões elas serão divididas em pelo menos 4 vídeos. Nos acompanhe, que com certeza o Senhor tem grandes bênçãos para as nossas vidas. Hoje nós estaremos meditando nas 3 primeiras perguntas do apóstolo e buscando identificar o porquê ele diz nesta conclusão estas perguntas. Então vamos ler Romanos, capítulo 8, o versículo de número 31 e o versículo de número 32. Diz-nos assim a palavra: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Observem que nós encontramos aqui as 3 primeiras perguntas colocadas pelo apóstolo para as nossas vidas. E na primeira pergunta ele diz: que diremos, pois,
a estas coisas. Importante observarmos estas coisas. Estudiosos, há uma divergência entre o entendimento desta palavra, estas coisas. Alguns identificam como os gemidos. Que diremos aos gemidos dos que têm as premissas do Espírito e ao gemido do Espírito? Outros estudiosos relacionam estas coisas a toda a porção doutrinária ensinada pelo apóstolo. O entendimento mais claro e mais aplausível para as nossas vidas é que o apóstolo tinha em mente tudo o que foi ensinado por ele até neste momento. Então ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas? A doutrina da depravação, ensinada pelo apóstolo do capítulo 1 e versículo 18 ao capítulo 3 e versículo 20. Que diremos, pois, a estas coisas? O que eu posso dizer em relação à doutrina da justificação pela fé, que foi ensinada pelo apóstolo do capítulo 3, do versículo 21 ao capítulo 5 e versículo de número 11? O que eu posso dizer em relação à doutrina do pecado, da graça e da santificação, que o apóstolo nos ensinara do capítulo 5 de Romanos, do versículo 12 ao capítulo 6 e ao versículo de número 23. O que eu posso dizer em relação à libertação do meu corpo do pecado, que fora apresentado pelo apóstolo do capítulo 8 e do versículo 1 ao versículo de número 17? O que eu posso dizer em relação aos gemidos de toda a criação, dos que têm as premissas do Espírito e do Espírito, que foi apresentado pelo apóstolo do capítulo 8 e do versículo de número 18 ao versículo de número 27? O que eu posso dizer de todas estas verdades? Como eu posso viver a minha vida aqui na terra após entender todas estas verdades apresentadas pelo apóstolo? Então ele pergunta: que diremos, pois, a estas coisas? A resposta a esta pergunta é uma segunda pergunta. E nós encontramos então a segunda pergunta do apóstolo. E ele nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Observem que o apóstolo ele coloca uma condição: se Deus é. Só que é importante nós observarmos que o apóstolo ele provou em todo o seu ensinamento doutrinário até neste ponto da carta aos Romanos que Deus é pela vida do homem. Deus ele é pela minha e pela tua vida. E o que prova que Deus é pela minha vida é porque ele entregou o seu filho. A entrega do seu filho tinha o objetivo de nos dar condições de eu e você vivermos longe dos domínios do pecado. Que esta palavra, aleluia, ela possa produzir o entendimento necessário no meu e no teu coração. E você venha confiar nesta palavra, que o Senhor é contigo. Ele é contigo porque ele entregou
entregou o seu filho para morrer no seu lugar. E a morte do seu filho, aleluia, produziu condições, através do envio do Espírito, para que você viva longe dos domínios do pecado. Então, observem que estas duas primeiras perguntas que o apóstolo faz nesta conclusão, ela está envolvendo tudo o que foi ensinado até neste momento. A segunda parte do versículo 31 está escrito: quem será contra nós? Veja, se Deus é por nós, e se eu sei que Deus é por mim, porque Ele enviou o seu Filho para morrer ao meu lugar, então quem pode ter poder sobre a minha vida para me destruir? É este o raciocínio que o apóstolo nos ensinou até aqui. O pecado, ele luta contra a minha vida. O pecado, ele age contra a minha vida. O pecado, ele tem ações contra a minha vida. Só que pelo ato de Jesus estar lutando por mim, eu tenho condições de vencer o pecado. Então, veja, se Deus é por nós, quem será contra nós? É importante observarmos que esta expressão, ela significa que poderemos sim ter inimigos. E sabemos que temos inimigos. Porém, estes inimigos não nos vencerão. Porque Deus está lutando pela minha e pela tua vida. O desejo do meu coração é que o Senhor produza o entendimento necessário nas nossas vidas destes versículos. Agora observem a terceira pergunta. Ele diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará com ele todas as coisas? Esta é uma pergunta perscrutadora que precisa entrar nos nossos corações e perscrutar aquilo que está nos nossos corações, as dúvidas que muitas das vezes temos em relação a muitas coisas em nossas vidas. Observem 3 coisas importantíssimas nesta pergunta. Em primeiro lugar, o Deus Pai não poupou ao seu Filho. Olha o que está escrito: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou. Paulo, ele tem em mente o sacrifício vicário de Cristo, que tinha o objetivo de libertar eu e você da servidão do pecado. E aqui ele coloca diante de nós uma doutrina fundamental para as nossas vidas. E esta doutrina é que o Deus Pai não poupou, ou seja, não reduziu a pena necessária, não tirou nenhum dos sacrifícios que Cristo deveria fazer por mim e por você. Os pais geralmente poupam os filhos quando não lhes imputam aquilo que é merecido pelo seu erro. Eu, como pai, tenho a tendência de proteger os meus filhos. Você, como pai,
tem a tendência de defender, de poupar o seu filho de situações que lhe sejam prejudiciais. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus não poupou, não reduziu a pena, mas o entregou. E esta é a segunda grande verdade. Deus Pai entregou o seu próprio Filho. Jesus disse em Lucas, no capítulo de número 22, e no versículo de número 53, ele disse que esta hora era a hora dos homens, quando prenderam ele no jardim do Getsemane. Então ele disse que esta era a hora dos homens e também o poder das trevas. Observem que Paulo diz que Deus entregou o seu Filho. Nós observamos em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo de número 21, nos diz que Cristo, ele foi feito pecado, mesmo sem ter pecado, mesmo sem cometer nenhum pecado, mas ele foi feito pecado, para que eu e você fôssemos livres. Gálatas, capítulo 3, e o versículo de número 13 nos diz que Cristo, ele nos livrou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. A grande maravilha do Evangelho encontra-se nestas verdades aqui, em que Deus Pai entregou o Filho sem reserva, mas que o Filho passou tudo que precisava passar para que eu e você fôssemos salvos. E que não foi poupado, não houve nenhum alívio da pena que precisava ser paga. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa entrar em nossos corações e que esta verdade de que Jesus Cristo foi entregue pelo Pai e não poupado, tudo isto para quê? A terceira verdade que nós encontramos aqui, por todos nós. Esta palavra é muito importante. Por todos nós. Paulo entendia que Deus entregou Jesus sem poupar nada por ele, pelos irmãos de Roma, pela minha vida e pela tua vida. Então foi por nossos pecados que Jesus Cristo foi entregue e não foi poupado nenhum sofrimento para resgatar as nossas almas. E então nós encontramos a grande exclamação. Paulo disse assim, olha, o ato de Deus entregar o Filho e não poupar nenhum sofrimento já foi tratado, já foi descrito com detalhe. Lembra o capítulo 6 de Romanos, aonde Paulo explicou a morte de Cristo e explicou que pela morte de Cristo, aleluia, nós também morremos para o pecado, mas vivemos para Deus. Então Paulo está sendo aqui nesta conclusão dizendo, olha, eu já ensinei, eu já argumentei, essa verdade já ficou clara no meu e no coração de vocês, que Jesus, ele foi entregue por Deus Pai e não foi poupado para morrer por nós. E agora ele vai trazer então a grande questão para nós e vai nos dizer assim, como não nos dará com ele todas as coisas? Observem que Paulo, nesta conclusão, ele vai pegar o argumento
principal, aquilo de mais precioso que Deus tem, que é o seu Filho. E vai dizer assim, olha, Deus pegou o que é mais precioso, o que é mais valioso, aleluia, o que Ele mais amava, e Ele entregou. Ele deu, aleluia. Ele entregou e não poupou nada sobre este bem para salvar a vida de vocês. Agora vocês pensam que existe algo que Deus não te dê? O que poderia existir que nós, ao acreditarmos em Cristo, não pudéssemos alcançar de Deus? Essas primeiras 3 perguntas do apóstolo constituem-se um fundamento muito forte para as nossas vidas. E eu louvo a Deus por compreender estas perguntas e entender que o apóstolo ele está procurando despertar a minha mente e a tua mente em relação a tudo que foi ensinado até agora. E isto é muito importante para nós, porque precisamos ler e nos manter lendo, nos manter estudando. Precisamos ter a continuidade da oração, do estudo, da meditação na palavra do Senhor. Pedro, na segunda carta, ele disse, olha, eu quero vos exortar em relação àquilo que eu já vos alertei, mas eu não me canso de alertar. E ele diz ainda mais, aleluia, que ele, mesmo depois de morto, ele quer que as suas palavras continuem repetindo-se, continuem falando nas nossas vidas. Então, amados e queridos ouvintes, a graça de Deus nos trouxe até neste ponto. E nós chegamos, então, na conclusão desta primeira parte do ensinamento de Romanos, disponibilizados para que você possa ver, acompanhe na Bíblia as explicações. E eu tenho certeza absoluta que Deus estará nos abençoando. Que o Senhor nos abençoe, que possamos alcançar a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nesta oportunidade eu quero te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito. Até que o Senhor nos ajudou, até que o Senhor nos abençoou. Agora, papaizinho amado, desperta os nossos corações, o nosso entendimento para estas verdades sublimes da Tua Palavra. Que o Senhor entregou o Seu Filho Jesus Cristo sem, aleluia, sem nenhuma reserva, sem poupar nenhum sofrimento. Tudo isto para me levar até a Ti. Eu te louvo e te agradeço por esta grande maravilha, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe as nossas vidas.